Bom dia, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade à nossa escola bíblica dominical nesta manhã de domingo. Que o Senhor abençoe assim a sua vida, abençoe o seu dia. Esse é o dia do Senhor, queridos irmãos, dia esse onde nós separamos para cultuar a Deus, para aprender da sua palavra. Então é um motivo de grande alegria estarmos juntos aqui nessa escola que é a melhor escola do mundo, que é a escola bíblica dominical, onde assim nós lemos e assim juntos aprendemos da Sagrada Escritura. Queridos irmãos, e nesta manhã nós daremos continuidade à nossa revista, né? Você que tem acompanhado aí, ou você que está assistindo pela primeira vez, nós estamos seguindo essa revista fantástica, chamada Examinai as Escrituras, onde nós estamos aprendendo, né, como a Bíblia foi escrita, como ela é dividida, e hoje nós vamos falar sobre a unidade da Bíblia. Gente, é maravilhoso, né, a gente poder assim ler e a gente poder entender como a Bíblia foi escrita, como ela foi separada, né? E isso serve para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Então, você que ainda não tem esse material, nós estamos disponibilizando esse material em nossos grupos de WhatsApp, onde você tem esse material digital. Se você não faz parte do grupo da congregação, entre em contato conosco, com a secretária Gisele, comigo, né, com um dos oficiais da igreja, e a gente vai mandar para você acompanhar, né? Nós temos aí a leitura bíblica diária que você pode acompanhar durante a semana, te preparando assim para a lição de domingo. Então, gente, é um material fantástico, um material muito bom para o nosso crescimento. Então, como a nossa igreja é uma igreja centrada na palavra, nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus, as Escrituras, porque nós sabemos que o nosso fundamento, né, a Bíblia para nós é a nossa regra de fé e prática, e você pode participar conosco, você pode interagir conosco. Nós temos o chat aí embaixo aí, onde você pode fazer as suas perguntas, mesmo que essas perguntas não sejam respondidas na hora, nós vamos responder para você. O nosso irmão Wellington vai está anotando, mandando para mim, eu respondo, a gente responde para você. Então, o importante é isso, embora a gente ainda está nesse tempo de pandemia, né, de isolamento social, claro que nós queríamos que você estivesse aqui conosco, né, porque a nossa escola bíblica dominical sempre é bem informal, as pessoas participam, contam também as suas histórias, mas como não é possível, a gente tenta minimizar isso com os chats, com as redes sociais. Então, o importante é que eu e você cresçamos, querido, na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Mas antes de nós entrarmos na nossa lição, eu gostaria de orar pela sua vida. Vamos orar por esta manhã, por esse tempo que nós iremos passar aqui, que o Senhor realmente seja glorificado, que o Senhor realmente fale aos nossos corações, e que não seja somente um estudo, né, teórico da palavra, mas que nós possamos tirar aprendizados, né, para edificar as nossas vidas e aplicarmos isso em nosso cotidiano. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos, ó Deus, por nós estarmos aqui mais uma vez em tua presença, na tua casa, onde podemos estar na casa dos irmãos através da televisão, do computador, do celular, de um tablet. Ó Deus, muito obrigado pelas ferramentas que o Senhor tem disponibilizado, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor e o Espírito Santo possa transmitir aquilo que o Senhor deseja para os nossos corações nesta manhã, ó Pai. Que o Senhor seja adorado, glorificado, porque esse é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele, ó Pai. O Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido misericordioso com as nossas vidas, e a tua igreja se reúne aqui nesta manhã, ó Pai. Estamos aqui na centralidade da tua palavra, porque a tua palavra é o centro de todas as coisas. A igreja está submissa à palavra de Deus, e aqui estamos para aprender
a revelação dada para nós, ó Pai, revelação essa que é santa, poderosa, ó Deus, porque a palavra de Deus é o tesouro mais importante, mais valioso que existe. É por isso que nós estamos aqui, usando esse tempo, usando esse espaço, entrando na casa dos irmãos através da internet para estudar. Porque essa palavra é viva, ela foi escrita muitos anos atrás. Homens edificados, homens, ó Deus, escolhidos pelo Senhor, homens inspirados pelo Senhor, e aqui estamos, ó Pai, essa palavra continua viva em nosso coração, em nossa igreja, em nossas vidas, em nome de Jesus, que o Senhor seja assim, ó Pai, adorado, que o Senhor seja o centro do nosso estudo aqui, que o Espírito Santo possa trabalhar os nossos corações através dessa lição, em nome de Jesus, amém, queridos. Então, como eu disse para vocês, irmãos queridos, nós estamos aí na lição de número 6, a unidade da Bíblia. Agora nós vamos entender aí, tá para você aí, ó, a nossa revista, volta um pouquinho rapidão. Olha só que linda, ó, examinai as escrituras. Então, essa é a nossa revista essa que tem edificado, né, a nossa igreja, onde nós estamos aprendendo realmente, queridos irmãos, de forma profunda. O irmão Fábio aqui, nas últimas 2 lições, né, nos últimos 2 domingos, falou sobre como interpretar a Bíblia. Olha que interessante, né, como a gente deve ler a Bíblia, como a gente deve estudar a Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre a unidade da Bíblia. Nós sabemos aí que são 66 livros, né, que foram escritos por mais de 40 escritores diferentes. A gente vai ver que foi escrito por reis, lavradores, filósofos, pescadores, médicos, estadistas, eruditos, homens do campo, que viveram em diferentes lugares, sem oportunidade de se reunir e firmar um acordo um com o outro. Contudo, né, a gente vai ver que existe uma unidade. A Bíblia jamais ela se contradiz, né? De Gênesis, Apocalipse, nós vemos aí o Deus poderoso trabalhando na história, claro, agindo às vezes de forma diferente, mas sempre tendo um fundamento que foi dado pelo próprio Deus, homens inspirados por Deus. Por isso que o livro a Bíblia é o tesouro mais precioso que existe, né? Que ela foi escrita em um período de não menos de 1.600 anos de história. Então, por isso, queridos, nós vamos falar hoje sobre a unidade da Sagrada Escritura. Então, queridos irmãos, a Bíblia não é um simples antologia, não é um conjunto de ideias, ela existe uma unidade. É interessante isso, queridos, porque quando a gente vai ver, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós vamos ver Deus agindo, né, na história, e nós vamos vendo o crescimento, né, a gente vai vendo um plano de Deus em toda a história da humanidade, desde a criação do homem, né, da criação do universo. Aí vem o pecado, e Deus começa a levantar um povo, Deus escolhe uma nação, e assim chegamos no Novo Testamento, e agora o plano que não foi, né, por exemplo, alguns falam que o pecado de Adão pegou Deus de surpresa, e então Jesus teve que vir, como se fosse um plano B, tipo, Jesus criou um mundo perfeito, né, e vem o pecado, e agora, o que Deus vai fazer? Vai mandar Jesus Cristo. Queridos, a gente precisa entender que Deus ele tem o controle de todas as coisas, Ele é o alfa e o ômega, né? Claro que Deus ele não é o autor do pecado, mas a gente precisa entender que Deus é onipotente, onisciente, né? Onipresente. Então Deus é soberano, e Ele tem conduzido a história. Claro que o homem é o responsável pelo pecado, né? Quando a gente vai ver o povo de Israel se desvirtuando dos princípios e os
valores de Deus, Deus vai levantando homens, mas Deus nunca perdeu o controle da situação. Por isso, queridos irmãos, que a gente está aqui para entender a palavra de Deus, porque existe uma diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Testamento quer dizer aliança, né? Então a gente vai ver hoje aqui algumas alianças que Deus fez com homens que ele escolheu, né? E depois no Novo Testamento com Jesus, com os discípulos, com a criação, né, da igreja, onde a igreja agora é solidificada pelo Espírito Santo para avançar o reino. Então a gente vai vendo a unidade da Bíblia Sagrada, mas uma coisa precisamos entender: Deus jamais perdeu o controle. Deus, ele sabia que o homem iria pecar por causa, né, da essência, porque nós somos depravados. O homem por si só, através dos nossos pais Adão e Eva, o homem perdeu o paraíso, mas nós precisamos entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. Efésios capítulo 1 vai dizer que ele é antes, né, predestinou todas as coisas. Ele é aquele que é infinito, imutável, ele é a razão, né, de nós estarmos aqui. Ele que deu fôlego de vida para toda a humanidade. Quando você acorda e você vê, né, hoje o dia está tão bonito, né, um sol bonito, a gente vê a criação de Deus e diz assim: nossa, é impossível não acreditar, né, que existe um ser superior, um criador de todas as coisas. E a revelação que nós temos é a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, vamos entrar aqui juntos nessa jornada da palavra de Deus. E em primeiro lugar, né, a gente vai mais... qual é o alvo da lição? Qual é o objetivo da gente estar aqui nessa lição? Em primeiro lugar, reconhecer a autenticidade da Bíblia. A Bíblia, ela é inerrável, ela não existe erros, não contém erros. Então, e ela é a sagrada palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, vamos reconhecer a autenticidade da Bíblia, desejar fazer da palavra um manual de vida. Isso que nós precisamos aprender. Se tem algo que a gente deve trazer para as nossas vidas, queridos, é que a Bíblia é o nosso manual. Quando você compra aí uma televisão, né, quando você compra aí um eletrodoméstico, você recebe um manual de como usar, né? Por exemplo, se você compra um carro novo, você recebe um manual de como você deve fazer a manutenção, como que você liga o farol, como que você desliga o rádio. Então você tem a funcionalidade ali, né, escrita naquele manual, como você deve proceder, né, como você deve fazer a revisão. E geralmente esse manual ele vai passando por donos, né? Por exemplo, quando você troca o carro, você vende o carro para alguém, você entrega esse manual, né? Geralmente você tem aqui o manual junto com o documento, onde essa pessoa vai usar, vai precisar. E a Bíblia é o nosso manual da vida. Olha que coisa maravilhosa, é o manual da vida. Não importa quantos anos você tem, não importa se você é criança, jovem, se você é adulto, se você é mais velho, não importa. A Bíblia é um manual de regra e fé. Então, por isso que nós devemos cuidar muito dessa palavra de Deus aqui, porque ela é o manual da nossa vida. E buscar argumentos que justificam a fé que professamos. Então, saber, sentir e agir. Então, a gente precisa se basear na palavra de Deus para a gente ter argumentos também. Nós precisamos ser defensores da palavra de Deus. Quem nunca já te disse assim: olha, você acredita na Bíblia, essa Bíblia que foi escrita, isso aí era para tempos antigos, né? Hoje, neste século, você acredita na Bíblia? É isso que infelizmente aconteceu e acontece hoje na Europa, né? O berço do cristianismo, onde tivemos grandes avivamentos. Hoje, se você chega nas grandes cidades, países, as pessoas não dão valor à palavra de Deus porque acham que é um livro ultrapassado, né? Então, por isso que a gente vê uma Europa fria, uma Europa onde se esqueceu do primeiro amor. Então, a gente vai ver o secularismo, a gente vai vendo aí, né, a tecnologia,
né, às vezes o poder econômico, então faz da Bíblia algo ultrapassado, mas nós como cristãos, queridos irmãos, a Bíblia, ela é sempre atual. O verdadeiro cristão, ele tem a Bíblia como a sua joia preciosa. Então hoje nós temos muitas facilidades. Você tem, olha, eu tenho aqui, né, vários aplicativos onde eu tenho a Bíblia Sagrada, onde eu tenho as minhas devocionais. Hoje a gente tem tantos meios de a gente poder ler a Bíblia. Você está no banco, você está esperando, né, um atendimento médico, você pode ler a Bíblia, você pode ouvir a Bíblia, né? E eu particularmente eu gosto de ler, né? Eu gosto de marcar a Bíblia. É claro que às vezes eu uso o celular, mas eu gosto realmente de estar com a Bíblia, de ler, de poder rabiscar, de poder, né, marcar algo importante. Mas o importante é que nós tenhamos o hábito de ler a palavra de Deus. Quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais teremos alicerce, fundamento, base, né, para a gente poder, né, evangelizar, para você poder passar por alguma situação e você lembrar de um versículo. Então, queridos irmãos, a Bíblia deve estar em nossa mente, né? O Deuteronômio vai dizer que os filhos, né, os pais deveriam inculcar na cabeça das crianças as sagradas escrituras. Olha que interessante, inculcar. Então, vamos lá então para a Bíblia Sagrada, e a gente entende que a Bíblia começa com Gênesis, né? Antigo Testamento. Se você pega o índice da sua Bíblia aí, você vai ver, né, que... Pode passar. Aí, vamos lá. O índice você vai ver que a Bíblia é dividida em Antigo Testamento, ok? E Novo Testamento, beleza? Ok, passei aqui. A gente vai ver que o Antigo Testamento é igual ao Novo Testamento. Pode passar, Wellington, essa parte aí. Vamos entrar aqui, a preparação para o Novo Testamento, beleza? Então, vamos lá. O que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte... o Antigo Testamento, ele possui mais livros do que o Novo Testamento, né? A gente vai ver que o Antigo Testamento é antes de Cristo, o Novo Testamento depois de Cristo. Nós já conversamos aqui também que houve uma diferença de 400 anos, né, de silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, onde houve um silêncio, né, um silêncio de Deus, um silêncio o seguinte, claro que ele estava controlando, ele estava soberanamente no controle de todas as coisas, mas foi um tempo, né, onde não se levantou profetas, né, como no Antigo Testamento, onde tivemos aí os profetas maiores, né, os profetas menores, homens que que tiveram aliança com Deus, e a gente vai ver, então, essa separação, Antigo Testamento, Novo Testamento. Então, queridos irmãos, vamos entrar para a lição aqui, que o autor da revista, ele vai dizer assim, olha, o nosso objetivo é saber se há alguma unidade básica entre as partes da Bíblia. Aí ele traz uma pergunta: existe algo que liga o Antigo ao Novo Testamento? Ou os dois são radicalmente opostos? O Antigo Testamento é realmente preparatório para o Novo? Na realidade, essas questões é bastante antiga e muitas opiniões surgem no discurso da história, mas nós vamos mostrar aqui, provar com clareza que há as ligações entre os dois livros. Vamos entender que no tempo de Cristo não havia um Novo Testamento, havia o Antigo Testamento. Então, quando Jesus, e várias vezes isso acontece, ele cita o profeta Isaías, ele cita os profetas menores, os profetas maiores, tem o Pentateuco. O que é o Pentateuco, Diogo? O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, onde foi escrito por Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, onde temos a lei, né? A lei onde o povo deveria seguir. Então, a gente vai ver no Novo Testamento que o povo de Israel, né? Aqueles que seguiam, né, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né, o Deus de Moisés, de Davi, dos profetas, eles tinham já a Escritura. A gente vai ver que eles liam as Escrituras, eles seguiam os rituais, eles seguiam de forma muito séria, né, a lei mosaica. Então a gente
vai ver que o Antigo Testamento nós precisamos ter um olhar que é a antiga aliança, antes de Cristo. Então, queridos irmãos, o que nós vamos falar aqui é que existe uma ligação. Existe essa ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, porque nós vamos ver que o Antigo Testamento, ele prepara, ele traz um pano de fundo para aquilo que iria vir. O que iria vir era Jesus, ok? Se você pegar Gênesis, né, no seu capítulo 1 aí, você vai ver desde então a profecia dizendo que viria, né, aquele que esmagaria a serpente. Desde Gênesis, a gente vai ver que existe a profecia de que Jesus viria para salvar a humanidade. Então, é interessante isso, queridos irmãos, porque a gente vai ver que há essa ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Os dois testamentos estão muito bem amarrados por várias conexões. Então, a gente precisa entender. E agora a gente vai entrar aqui em dois pontos, que é a história do povo de Deus e as alianças de Deus com o seu povo. Então, a história do povo de Deus é o seguinte: os escritores do Antigo Testamento sabem que existe essa ligação. Já falei para vocês que existe essa ligação de Gênesis, Apocalipse. Você vai ver aí, se a gente pegar Gênesis capítulo 1, 2, 3, você vai ver que tem conexão direta com Apocalipse. Olha que interessante isso. Nós estamos falando de muitos anos de diferença entre Gênesis e Apocalipse. Então, queridos irmãos, é notável também a frequência com que os escritores neotestamentários, ou seja, do Novo Testamento, citam o que aconteceu na história de Israel. Aquilo que eu falei para vocês. Você vai ver aí, sempre no Novo Testamento, homens de Deus, né, o próprio Jesus, citando o Antigo Testamento. Se você vê Paulo era um grande conhecedor das Escrituras. Apesar de não acreditar no Deus dos cristãos, né, antes da conversão, ele era um homem conhecedor das Escrituras. Por isso que Paulo, ele vai perseguir os cristãos, porque ele achava que era uma seita, uma heresia, né? Como assim? Né? Jesus vem aqui esses cristãos vêm aqui para acabar com o Antigo Testamento, a lei de Moisés. Então a gente vai ver que muitos homens, né, conheciam as Sagradas Escrituras. Pedro conhecia a palavra, os profetas, né? Então a gente vai ver sempre esses homens citando, porque era a religião, né, onde homens seguiam. A gente vai ver no templo os homens se fazendo os rituais, né? Tinha os sacerdotes, onde o povo fazia os seus sacrifícios, levando os animais para sacrifício. Tudo isso fazia parte do povo de Deus. E a gente vai ver agora aí as alianças de Deus com o seu povo. Agora nós vamos entrar no Antigo Testamento e vamos ver algumas alianças que Deus faz com os seus escolhidos. Olha que interessante. Nós estamos retornando, né, para o Antigo Testamento, e a gente vai ver Deus sempre agindo através de homens, através de seres humanos, falhos e pecadores. E aqui agora a gente pode tirar uma aplicação para a gente, né? Deus é soberano? Sim, Deus é soberano. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. A palavra de Deus diz que nenhuma folha cai se não for da vontade de Deus. Mas interessante que a gente vai ver aqui agora é que Deus faz aliança com pessoas. Deus, em sua soberana vontade, escolheu usar homens e mulheres para realizar o seu plano de salvação, o plano que ele deseja. Então a gente vai ver, queridos irmãos, isso é muito interessante. Deus, ele poderia salvar todo mundo. Deus, ele poderia jogar todo mundo para o inferno. Mas Deus, em sua soberania, escolhe homens e mulheres como eu, como você, para sermos instrumentos na mão dele, para realizar coisas extraordinárias. Então, a gente não deve apenas entender as Escrituras sem tirar aplicações para a gente. Aqui a gente vê que Deus, ele é tão maravilhoso, que apesar de nós, ele escolhe a gente, e através de nós,
faz coisas grandiosas, queridos. Às vezes, em nossa vida, em nosso cotidiano, talvez não seja coisas tão grandiosas como esses homens que eu vou citar aqui, que foram homens que foram escolhidos, né, para mudar uma geração, mudar uma nação, mas Ele escolhe às vezes nós para mudar a vida de alguém. Eu costumo dizer que quando a gente faz projetos sociais, quando a gente vai viajando aí, levando cestas básicas, porque a gente tem noção, diz assim, nossa gente, o mundo é tão corrompido, que a gente não vai conseguir mudar o mundo, né? Porque a gente tem essa ideia, a gente quer abraçar o mundo, a gente quer fazer coisas grandiosas, mas às vezes, né, a gente não vai mudar grandes coisas, mas podemos mudar pequenas coisas, e Deus ser glorificado através das nossas vidas. Você pode mudar a vida da sua família. Você pode ser um homem melhor. Onde você trabalha, você vai mudar a forma das pessoas pensarem e agir, né? Eu costumo dizer que a gente não vai mudar o mundo, mas a gente pode mudar o mundo de alguém. E isso pode fazer a grande diferença na vida daquela pessoa. Talvez você não vai tirar fome do mundo todo, mas você pode mudar o mundo de alguém com pequenas atitudes. Então veja a grandiosidade. Nós estamos falando aqui de algo maravilhoso, algo que a gente precisa entender, que Deus em sua soberania escolhe homens e mulheres. Então, queridos irmãos, vamos ver aqui em primeira mão aqui, vamos lá, o Antigo Testamento, vamos lá. Algumas alianças que foram realizadas aqui, eu acho que é o quadro 2. Isso. Vamos lá então. Nós vamos ver que no Antigo Testamento a gente vai ver a aliança feita com Abraão, né? A gente vai ver aí que eu não vou seguir esse negócio que eu estou meio perdido aqui, o Wellington. Eu estou no ponto 1 aqui. Isso. Ponto 1. Aí na parte 2, eu acho que é essa aqui, ó, as alianças de Deus com o seu povo. Até aí, o meu amigo, o Wellington vai me ajudando ali, tá bom, queridos irmãos? Então, algumas alianças que foram feitas, né? Se você pegar aí Adão, Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós vamos ver uma aliança que Deus fez, né, com os nossos primeiros pais, e ele disse o seguinte: olha, vocês têm um paraíso. Vocês têm um paraíso, vocês vão dar nomes aí aos animais, vocês vão dar nomes aí, né, às plantas, e tudo isso aqui é de vocês. Só aquela árvorezinha lá, tá vendo aquela árvorezinha lá? Não mexe naquela árvore não, que é problema, tá bom? Aquela árvore lá, vocês não podem mexer. Então, a gente vai ver uma aliança de Deus com o seu povo, né? Surgindo ali o povo de Deus, os nossos primeiros pais. Só que os nossos pais pecaram, né? Então, se a gente pega Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele disse assim, ó, porém, inimizade entre ti e a mulher, e aí o pecado entra no povo, e agora existe aí uma separação entre Deus e o homem por causa do pecado. O homem quebra essa aliança. E a gente vai ver depois, Noé, né? Noé, Deus promete uma criação ordenada, embora ameaçada pelo caos. E a gente vai ver uma aliança brilhante, porque o povo estava pecando, e agora Deus diz assim, Noé, olha, pega a sua família, meu amigo, e você vai construir um grande navio, você vai colocar todos os animais, e você vai colocar, os animais vão aí, e vão ficar aí durante um tempo, e vai chover, e pessoas vão morrer, mas a sua família e os animais vão sobreviver. Então veja que existe uma aliança entre Deus, o Todo-Poderoso, e Noé, e a gente vai ver depois, né, o arco-íris, né? Hoje, se você vê o arco-íris assim, você pode lembrar de Noé. Olha, essa é a aliança de Deus com o seu povo, Ele está no controle. Então a gente vai ver, queridos irmãos, que Deus, Ele sempre, em sua soberania, Ele tem aliança com o seu povo. E a gente vai ver, lá em Gênesis capítulo 8, a regularidade do ano, né? Tudo isso por causa da aliança
de Deus com o seu povo, inverno, verão, primavera, outono. Nós vamos vendo as estações. O arco-íris, então, é o selo de Deus com o seu povo, desde Noé. Ninguém consegue explicar, né, o arco-íris de forma científica, né, de forma contundente. É Deus com o seu povo. Então veja que apesar do homem, que sendo ele pecador, sendo ele mau, Deus sempre está no controle, sempre usando pessoas, sempre fazendo a gente, porque quando a gente vê, né, por exemplo, a chuva caindo, por que isso? Por causa da maldade do coração do homem. O homem pecou, então é o juízo de Deus sobre o seu povo. É Deus sempre trazendo o homem para perto de si. Aí o homem peca novamente, Deus faz outra aliança, né? A gente vai ver isso. Aí quando a gente chega lá, em Gênesis capítulo 12, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver, queridos irmãos, algo extraordinário, algo brilhante, que agora Deus escolhe um homem. Gênesis capítulo 2, nós vamos ver Deus fazendo aliança com Abraão, e essa aliança central é a mais significante, que abrange todas as alianças, porque ele escolhe Abraão e diz assim: Abraão, sai da sua terra, da casa de sua parentela, e você vai para um lugar, e eu farei de ti uma grande nação. Então a gente vai ver essa aliança a partir de Abraão, Deus escolhendo uma nação para ti. Deus escolhe agora um povo para si. E aí a gente vai ver essa aliança feita com Abraão. Aí depois nós temos Abraão, Isaac, Jacó. Deus sempre movendo o teu povo, cuidando do teu povo. Aí a gente chega na aliança mosaica, né? A gente chega na aliança de Moisés, onde a gente vai ver que essa aliança representa mais um plano de Deus. Deus havia prometido aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, a terra prometida, a terra de Canaã. E por causa então dessa promessa, queridos irmãos, a gente vai ver agora Moisés entrando na história, porque lembra, né, um dos filhos de Jacó, quem era? Quem era? Aí eu esqueci que a gente não tem, né, a gente não tem gente aqui, a gente tem que fazer assim só para descontrair, queridos irmãos. Mas a gente vai ver José do Egito, né, José do Egito foi um dos filhos de Jacó. Então a gente sabe da história, né, que o povo passou fome. Deus usou um plano maravilhoso, onde José ele foi preso, e depois ele traz o povo, só que aquela geração, né, José morreu, aquela geração se esqueceu de Deus, viraram escravo, e agora então Moisés é levantado, para tirar o povo da escravidão, para levar a terra prometida. E se você pegar a palavra de Deus, você vai ver lá, né, em Êxodo, aliança feita com Moisés. Deus aparece numa sarça ardente, né, uma sarça que não se consumia, e chama Moisés, diz: Moisés, pega o meu povo, né, eu vou endurecer o coração de Faraó, vai vir as 10 pragas aí, mas o meu povo vai sair da escravidão. Então a gente vai ver a aliança de Deus com Moisés, queridos irmãos. E aí depois a gente vai ver que eles tomam posse sobre o comando de Josué. Os hebreus reconhecem que era o cumprimento da promessa feita a Abraão, a Moisés. Então a gente vai caminhando nas escrituras, a aliança. Aí depois o povo, né, pede um rei. A gente vê a aliança feita com Davi,
né, o trono é prometido com possessão perpétua à casa de Davi, e a gente vai ver que Deus habitou entre o povo no templo de Jerusalém. Então o povo de Deus pedia um líder, a gente vai ver que Saul foi o primeiro rei, né, e depois entra Davi, e Deus estava com Davi, Deus usa Davi. Davi é um homem de guerra, Davi é um homem que liderava o povo. Então através de Davi, ele planeja Jerusalém, o lugar de adoração, e a gente vai ver que Davi planeja, e depois o seu filho Salomão realiza a construção do templo. A gente vai ver Deus agindo, Deus está com Davi, Deus faz uma aliança com Davi, e a gente agora vai entrar no Novo Testamento, né, na nova aliança, e agora essa nova aliança é o Novo Testamento. Veja que as alianças, elas continuam. Qual era a aliança dos profetas? Olha, vai vir aquele que vai salvar a gente. Isaías dizia, né, aquele que vai ser morto no madeiro, salvará o povo. Então a gente vai ver agora a nova aliança. A nova aliança agora é concretizada em Jesus Cristo. O reino foi estabelecido, né? Jesus é aquele que veio da família de Davi, aquele que era prometido. Veja que as escrituras, elas não se contradizem. Existem alianças feitas de Deus com o Todo-Poderoso, e agora vem Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o verbo que se fez carne, habita entre nós, e agora existe uma aliança. E depois da morte e da ressurreição, existe uma nova aliança, que é a igreja em Pentecoste, Atos capítulo 2, que reveste a igreja com poder para avançar esse reino. E nós temos essa aliança hoje, eu e você, nós estamos aqui, temos essa aliança. Deus tem uma aliança com o seu povo. Ele disse o seguinte: olha, ide pregar o evangelho a toda criatura, e eu vou voltar. Essa é a promessa que temos. Veja então que nós fazemos parte da mesma família dos nossos primeiros pais, queridos irmãos. Deus habita entre nós com Jesus e em nós, por meio do Espírito Santo. Agora nós temos o Pai, o Todo-Poderoso, Jesus, que nos reconciliou com Deus, e agora nós temos o Espírito Santo que testifica, que está sobre a igreja, que está sobre o seu povo. Agora não é mais somente Israel, mas agora o Evangelho de Jerusalém agora alcança outros povos, os gentios, nós, todo o universo. Mas a aliança de Deus continua perpetuando sobre as nossas vidas. Veja que interessante é isso, veja que lindo é isso. É para a gente ficar assim: olha, Deus, muito obrigado, porque apesar de mim, eu faço parte desse povo que o Senhor escolheu. Porque, meu irmão, se habita o Espírito Santo em mim e você, porque Deus nos escolheu. Nós fazemos parte de uma aliança. Por isso que existe o Novo Testamento e o Antigo Testamento. É a antiga aliança, agora a nova aliança. A nova aliança agora é em Jesus Cristo. A aliança que temos, ela continua até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, até Ele nos levar para o céu. Aí sim, tudo findará com o reino de Deus. Mas não importa o tempo, não importa o momento, o importante é que nós temos a promessa de Deus. Essa promessa deve nos vivificar, queridos irmãos. O que significa esta nova aliança? Significa a chegada do reino de Deus. Queridos irmãos, isso é maravilhoso, porque somos aperfeiçoados em Cristo Jesus em todo o tempo. Por quê? Porque Ele continua usando homens e mulheres, Ele continua usando os seus profetas, homens que falam da parte de Deus. Não existem novas revelações. A revelação, o cânon, ele foi fechado. Nós temos o privilégio, porque no Novo Testamento, como eu disse aqui, no tempo da igreja primitiva, né?
No Novo Testamento as pessoas não tinham o Novo Testamento. A Bíblia estava sendo escrita por homens, Pedro, Tiago, João, mas eles tinham o Antigo Testamento. E hoje eu e você temos um Antigo e o Novo Testamento. Por isso que o Antigo Testamento nós devemos sempre olhar na ótica do Novo Testamento. Porque às vezes tem pessoas que não são cristãos, né, não conhecem a Bíblia, e diz assim: Senhor, fala comigo, e abre a Bíblia, e pega lá na Levítico, em Números, na lei, e falam, né, sobre regras, sobre morte, né. A lei, ela foi, depois nós vamos falar aqui, algumas coisas foram abolidas, não servem para nós hoje, mas está escrito no Antigo Testamento. Então por isso que é importante a gente ter esse estudo, porque vamos ver que existe a lei civil, a lei moral e a lei cerimonial, e nós vamos falar isso. Eu vou adiantar aqui, senão quanto tempo nós temos já? Já falei aqui 43 minutos, gente, já falei 40 minutos, meu Deus. Então vamos lá então, para o Novo Testamento. O Novo Testamento, queridos irmãos, então, no Novo Testamento nós vamos ver, né, tudo sendo edificado sobre o fundamento do Antigo. Então, como eu disse aqui, vamos entender o Novo Testamento sempre olhando para o Antigo Testamento, olhando para o Antigo Testamento na ótica do Novo Testamento. Por isso que a gente precisa sempre entender, porque os escritores do Novo Testamento viam que a promessa de Deus não havia se esgotado nos eventos do passado. Então a gente vai ver isso, que tudo se cumpre no Novo Testamento, mas a gente vai ver as promessas, né? As promessas foram feitas no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então, queridos irmãos, a gente vai ver aqui, a aliança de Abraão será estendida aos gentios. Nós falamos sobre isso aqui, né? Porque na nova aliança, todos agora fomos alcançados. Lembra que em Abraão, né? Eu farei de ti uma nação, a nação, Israel. E agora a gente vai ver no Novo Testamento o quê? Todo mundo, os gentios. Então a gente vai ver que a aliança é renovada, ela é ampliada no Novo Testamento. Nós vamos ver, né, que o pecado será removido pelo servo de Jeová. Quem disse isso? Isaías. Isaías vai dizer isso, ele disse isso. Então agora em Jesus Cristo, o povo de Deus é resgatado. Não somente o povo de Israel. Veja então que Isaías escreve para o povo: o pecado será removido pelo servo de Jeová, o servo sofredor. E Jesus é o servo que cumpre a promessa do Antigo Testamento. E a gente vai ver que a morte é vencida, e realmente a ressurreição faria que a morte é o princípio de uma vida com Cristo durante toda a eternidade. Ou seja, através da morte de Cristo, através da ressurreição de Cristo, a morte é vencida. Ou seja, eis que vos dou um novo e lindo caminho. Eu vou para a casa do meu Pai, onde há muitas moradas, mas eu vou buscar vocês. Ou seja, agora a morte para o cristão não é o fim. O reino é estabelecido. Jesus pagou o preço. Agora, em Cristo Jesus, aqueles que morrem em Cristo, morrem apenas fisicamente, mas a sua alma estará com o Eterno durante toda a eternidade. Então, queridos irmãos, veja que agora o Espírito Santo rege a igreja. O Espírito Santo é a igreja sendo testificada, revestida com poder e glória. Por isso que nós devemos valorizar a igreja, o povo de Deus. Quando nós falamos igreja, aqui não estamos falando de prédio, nós estamos falando de uma comunidade, de um povo que ama Jesus, um povo que adora Jesus. Nós nos reunimos aqui
em igreja para adorar aquele que nos salvou. Então, igreja é um povo escolhido, um povo chamado, um povo amado, um povo eleito. Então veja que no Novo Testamento, querido, as alianças são renovadas. Todo mundo, o pecado foi vencido, Jesus venceu a morte, agora o Espírito continua agindo sobre o povo, convertendo, fazendo o homem ser vivificado. Olha que coisa maravilhosa, queridos irmãos. Então a gente vai ver isso, né? A revelação progressiva. O povo de Deus continua, né, realizando grandiosas coisas através da palavra de Deus. Aí a gente vai ver aqui, né, que o autor coloca assim, né, rápido voltar aqui. Mas o que queremos dizer com revelação progressiva? Com isso não estamos querendo dizer que algumas seções do Antigo Testamento sejam menos inspiradas ou falsas. A ideia é de que a revelação posterior se desenvolve a partir da anterior. Ela é complementar e suplementar, não contraditório. O que o autor quer dizer aqui, queridos irmãos, é aquilo que eu falei para vocês, né? Temos que ler no Novo Testamento, né? Temos que ler o Antigo Testamento na ótica do Novo, ok? Aí uma pergunta para a gente: a lei então, Diogo, a lei do Antigo Testamento, ela é válida para hoje? A lei judaica, qual é a lei judaica, né? Nós vamos ver lá em Êxodo, Deuteronômio, né, as regras, onde Deus estabelece regras, leis para o povo. Então, queridos irmãos, nós agora vamos falar aqui de algo muito importante, né? A lei civil, a lei religiosa, ou cerimonial, que alguns dizem, e a lei moral. Então, essa pergunta é muito importante a gente responder. Vamos entender então o seguinte aqui: qual é a lei civil, né? Diogo, existia no Antigo Testamento a lei civil, ok? Por exemplo, era o que regulava a sociedade. Essa não é uma norma para nós, nem é possível aplicá-la em sua totalidade. Por quê, queridos irmãos? Porque a lei civil, ela foi estabelecida, né, naquele tempo, no contexto judaico. Então, nós não precisamos aplicar nos dias de hoje essa lei civil, porque elas são prescrições nacional daquele tempo. Existiam regras, sim. Deus estabeleceu regras para o seu povo, sim. Mas agora Jesus, ele cumpre essa lei, a regra. E agora nós não estamos mais debaixo dessa lei civil do Antigo Testamento. Olha que interessante é isso. A gente precisa entender isso, porque tem muitos cristãos que às vezes pegam coisas do Antigo Testamento, e às vezes pessoas que querem argumentar coisas baseadas no Antigo Testamento. Claro que a gente vai ver que muitas coisas são aplicadas hoje, e a gente vai falar sobre isso aqui. Mas aí é sobre a lei moral que a gente vai chegar. Então, queridos irmãos, por exemplo, agora a lei religiosa ou cerimonial. Que leis são essas que foram estabelecidas no Antigo Testamento, na lei mosaica? Eram aquelas ordens divinas para o culto. A gente vai ver no Antigo Testamento, queridos irmãos, que existiam regras. Deus estabeleceu para o povo, né? Você vai ver aí de forma bem abrangente, né? Onde lei estabelece como ele deveria ser adorado. Lembra, né, do sacrifício, né, dos animais. Lembre-se, né, que existia um sacerdote, onde os animais eram sacrificados para pagar o preço, né, do pecado do povo. Mas agora Jesus veio, Jesus é o novo Cordeiro. Jesus agora paga o preço. Lembra que quando João Batista está batizando, ele chega e diz assim: olha, esse é aquele que tira o pecado do mundo. Interessante é isso, queridos. Nós precisamos entender isso. Tem gente lá fora. Queridos irmãos, então a gente vai ver que
essa lei cerimonial, ela não serve mais para hoje. Hoje a igreja não precisa realizar sacrifícios. Hoje a igreja não precisa dos sacerdotes para representar o seu povo, porque Jesus veio e pagou o preço. Então essas leis, elas não servem para o dia de hoje. E agora nós temos a lei moral, né? Qual é a lei moral? Aí sim, essa lei moral, ela ajuda a gente a definir entre o bem e o mal. Porque a lei moral, ela reflete o próprio caráter de Deus. O que é a lei moral? A lei moral é: não matarás. Por que não matar? Não furtarás. Essa lei, ela serve para a gente, porque a gente sabe quem estabeleceu. Foi Deus. Nós temos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o seguinte, olha. E Jesus vai dizer isso, né? Sobre como ele resumiu os 10 mandamentos. Se você pegar aí os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos é de como é o nosso relacionamento com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não fazeis de mim imagem de escultura. A gente vai ver, né, Deus falando: olha, eu sou o seu Deus, vocês devem adorar o Deus único. Veja que existe nos 10 mandamentos uma divisão. Primeiro até o quarto, nosso relacionamento com Deus. Do 5º ao 10º, a gente vai ver o nosso relacionamento com o próximo. Por isso que Jesus vai resumir a lei, né, os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Você não vai adulterar, você não vai furtar, você não vai dizer mau testemunho, pegar mentira porque você ama o seu próximo. Veja, queridos, que essa é a lei moral. Nós temos a lei moral, e essa sim devemos seguir, porque reflete o caráter de Deus. Nós devemos amar as pessoas. Nós devemos realizar algo extraordinário, porque, queridos irmãos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos aqueles que devemos seguir o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, queridos irmãos, essa lei moral, ela vale, porque ela valeu para Moisés e vale para os dias de hoje. A lei moral, ela não foi abolida e nem pode ser, porque a lei, neste sentido, ela é santa. Ela é santa. Queridos irmãos, nós sabemos que a nossa salvação não depende da perfeita aliança, da perfeita obediência, porque a gente sabe que nós não somos salvos pela obediência da lei, nós somos salvos pela graça de Deus. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça de Deus. Mas a lei moral reflete aqueles que amam a Deus. Porque, queridos irmãos, apesar de não precisar mais seguir a lei civil, nem a lei cerimonial, porque isso valia para a antiga aliança, o Antigo Testamento, a lei moral do Antigo Testamento serve para a gente. A gente vai ver as histórias do Antigo Testamento, a gente vai ver a história de Deus com o seu povo, Deus conduzindo a história. Só que a gente precisa entender, e a gente precisa estudar o Antigo Testamento, sim, porque ali tem exemplos de Deus agindo na história, de Deus usando homens e mulheres, é Deus, né, levando o teu povo para o exílio babilônico. Isso mostra o amor de Deus, porque Deus, ele está trazendo juízo para que o seu povo volte a segui-lo, que deixe o pecado, que deixe as idolatrias, os deuses. Então, até a forma de Deus corrigir, né? A Bíblia diz isso também, né? Ele ama, ele exorta quem ele ama, ele corrige quem ele ama. Então a gente vai ver no Antigo Testamento essa linda história, que apesar
do povo, às vezes, se rebeliar contra Deus, Deus sempre trazendo o seu povo para si. E agora no Novo Testamento nós temos a nova aliança, agora nós temos o Espírito Santo, queridos irmãos. Eu fico imaginando isso, imagina a gente chegar no céu, e a gente encontrar os profetas, né? Abacuque, Zacarias, Isaías, Jeremias, e ele chegar para a gente e dizer assim: olha, como foi viver na nova aliança, como foi ser de Deus, com a descida do Espírito Santo, porque no Antigo Testamento não tinha acontecido o Pentecoste, onde o Espírito desceu sobre a igreja, e o Espírito Santo agora reveste a igreja com poder e autoridade, porque no Antigo Testamento as pessoas, né, os homens estavam debaixo da lei. Imagina aqueles homens chegar para a gente e dizer assim: como foi viver debaixo do senhorio do Espírito Santo, testificando, o que você fez de grandioso, depois da vida de Jesus, onde existia uma igreja, existia agora o mundo para evangelizar, não apenas Israel, mas agora o mundo todo agora pode conhecer o Evangelho. Como foi viver na nova aliança? E a gente chegar assim e dizer: olha, rapaz, na nova aliança era complicado, porque também veio a tecnologia, tinha muito trabalho, eu tinha que levar o meu filho para a escola, tinha que fazer compra, eu tinha que trabalhar todo dia, porque eu tinha carro para consertar, eu tinha minha empresa, eu fazia isso, fazia aquilo. Não deu para fazer coisas que vocês fizeram aí na antiga aliança. Vocês não vão entender nada, Queridos irmãos, nós somos privilegiados de viver nessa geração, onde temos essa ferramenta aqui, ó, que nós estamos usando aqui, ó, onde a internet pode chegar no mundo todo. Se tiver alguém aqui em nosso canal no YouTube, lá nos Estados Unidos, lá na África, lá em Guiné-Bissau, pessoas vão ouvir o Evangelho. Naquele tempo não tinha carro, não tinha avião. Veja, queridos irmãos, que em tempos diferentes, em momentos diferentes na história, Deus continua usando o seu povo, porque nós estamos debaixo da aliança. A aliança continua, queridos irmãos. Vivemos debaixo da graça, não estamos mais debaixo da lei civil cerimonial, mas estamos debaixo da lei moral. Só para a gente finalizar aqui, e essa lei moral é que nos deve fazer diferentes. Quando consideramos o tema da unidade bíblica, somos forçados a chegar a uma única conclusão: toda essa unidade é obra de Deus. Como explicar a maravilhosa harmonia, senão pelo cuidado sobrenatural daquele que é infinito em poder, em sua sabedoria? O que nós falamos aqui nesse tempo de 60 minutos é algo grandioso demais. De Gênesis a Apocalipse, existe uma unidade, um Deus soberano, infinito, imutável, que conduz a história, estabeleceu alianças, escolheu uma nação, enviou o seu único filho Jesus Cristo, estabeleceu uma nova aliança com o teu povo, desceu o Espírito Santo, dando poder e autoridade para a igreja, e temos uma aliança que continua até a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a viver de forma digna do Evangelho, mas nunca despreze esse livro, porque da mesma forma que em Gênesis capítulo 2 diz assim: criou Deus o céu e a terra. Em Apocalipse, no último dia, no último livro da Bíblia vai dizer: o mundo vai acabar,
O mesmo mundo que foi criado, chegará um dia que vai terminar. E eu buscarei o meu povo. E esse povo viverá comigo num lindo lugar. Novos céus e uma nova terra nos aguarda. Mas a aliança está aqui. A aliança de Deus com o seu povo está nas Escrituras. Você tem a chance, tem a oportunidade de crer ou não. E saiba, se você crê, é o Espírito Santo que tem falado ao teu coração. Se você não crê, peça misericórdia a Deus, para que Ele venha invadir o teu coração. Não, nós não vamos, nem temos poder para convencer você. Nós somos apenas aqueles que pregamos a palavra, as alianças. O Deus de amor, o Deus de graça e misericórdia. Um Deus que estabeleceu leis, que através de Jesus cumpriu a lei. Um Deus que enviou seu único Filho, que se fez carne e habitou entre nós. Um Deus que enviou o teu Espírito Santo para converter corações, para mostrar para nós o pecado. O Espírito Santo pode mudar a sua vida, meu irmão. Deus pode mudar a sua vida. E não creia que você existe apenas por existir. Existe um propósito muito maior do que apenas viver. E esse é o nosso tempo. Essa é a nossa geração. Vida ou morte, tens a escolha. E saiba, se você disser, eu creio no Evangelho, eu creio na Bíblia, saiba que não são palavras vãs que saem dos seus lábios, mas é o Espírito Santo movendo e moldando o teu coração. E aí sim, você entendeu o que é viver. E assim, saiba que a mesma aliança dada aos nossos primeiros pais, profetas, homens santos de Deus, elas vão perpetuar sobre a minha, sobre a sua vida, até a volta do nosso Mestre Jesus. Nós somos a noiva que aguarda ansiosamente, que diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, estamos aqui, te aguardando. Ah, queridos, que maravilhoso é pertencer a um Deus de amor, a esse Deus de aliança. Feche os seus olhos, nós vamos orar, finalizando assim a nossa escola bíblica dominical. Queridos irmãos, lembrando que você pode participar dos nossos cultos através dos links que são disponibilizados em nossos grupos de WhatsApp, pelas nossas redes sociais. Ainda temos vagas para o culto à noite, você pode ir lá no link agora. E o Wellington, vou pedir o Wellington para colocar, se possível, nos comentários, o link para você fazer a inscrição para o culto da noite, tá? Lembrando que as vagas são limitadas, chegar o limite lá, você não vai conseguir. Mas até o momento nós temos ainda vagas, tá bom, queridos irmãos? Então, os nossos cultos estão acontecendo domingo de manhã e domingo à noite. Você faz a inscrição ou para o domingo de manhã ou para o domingo à noite, tá bom? Nós temos o nosso estudo, o nosso culto de quinta-feira também, que você precisa se cadastrar. E muito obrigado, queridos irmãos, por você estar aqui até agora, mais de uma hora aí de estudo. Saiba que se você está aí até agora, desde o início, prestando atenção, estudando com a gente, saiba que você é um crente mesmo. Você é alguém que tem sede de fome da palavra de Deus. Muitos não ficam até esse momento que você está, mas saiba que neste domingo você escolheu a melhor parte do dia. Não, você não foi na praia agora de manhã. Não, você não fez outra coisa. Você está aqui olhando para uma tela, seja de um computador, seja de uma TV.
aprendendo com a gente a Bíblia Sagrada. E se algo ficou não esclarecido para você, entre em contato conosco. Se você quer conhecer mais a Bíblia, entre em contato conosco. Se você quer fazer parte dessa igreja, entre em contato conosco. Nós teremos o maior prazer de apresentar para você a palavra de Deus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa manhã de estudo da Tua palavra, Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem sido fidedigno, o Senhor, ó Deus, tem sido amoroso para conosco, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor não se esquece do Teu povo, ó Pai. Apesar de nós, às vezes, ó Deus, somos tão pecadores, ó Pai, fazemos escolhas errôneas, mas o Senhor sempre está conosco, e às vezes usa, ó Pai, de juízo, usa às vezes, ó Pai, de exortação, de sofrimento, ó Deus, para nos ensinar. Ó Deus, muito obrigado pelo Teu amor. Abençoa os meus irmãos que estão em casa, que estão conosco aqui até esse momento, estudando a palavra de Deus, tentando entender a Bíblia, que é a nossa joia preciosa. Que a Bíblia possa estar nas nossas mentes e os nossos corações. Que essa palavra seja viva em nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor possa abrir o nosso coração e a nossa mente para entendermos a Sua boa vontade. E que o Senhor continue falando conosco através das Escrituras. Através da Tua palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigado por esta manhã. Em nome do Senhor Jesus, que nós fazemos essa oração, na certeza, ó Deus, que o Senhor cuidará de nós, até a Tua volta, até quando os céus se abrirem, e o Senhor chamar a noiva para aquele lugar, onde não haverá dor, nem sofrimento, nem pranto. Ó Deus, muito obrigado, e que a graça do nosso Senhor Jesus, e o amor de Deus o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas por todo sempre. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, Deus abençoe vocês, tenham um ótimo domingo na presença do eterno Deus. Um abraço.